Então, alunos, agora que a gente viu sobre o conceito de responsabilidade, a importância de ser uma pessoa comprometida, consciente das suas ações, das consequências de seus atos, a importância de ser responsável com a sua própria vida, porque você é o responsável pelo caminho que ela vai tomar, a gente vai desenvolver as atividades das páginas 127 e 128 do livro didático de vocês. Então, sigam comigo. Para responder a número 1, vocês deverão ter escutado o áudio que eu deixei, narrando a história aí da página 126, intitulada Tão importante quanto o que você faz é o que você é, que vai nos trazer exemplos tanto de irresponsabilidade quanto de responsabilidade. Então, presumindo que vocês ouviram e leram aí, seguiram a leitura comigo, vamos então para número 1 da página 127, que diz o seguinte: na história que lemos, há 2 exemplos de irresponsabilidade e 2 de responsabilidade. Identifique-os. Então, pessoal, quem foi responsável e quem foi irresponsável? Quais que são essas duas atitudes aí de responsabilidade e de responsabilidade? Pessoal, o rapaz aí da bilheteria, o vendedor, ele foi claramente muito irresponsável, né? Porque tá na responsabilidade dele ali a gerência daquele lugar. Então, quando ele não zelou pelo pagamento correto dos ingressos, ele está lesando o proprietário. E isso é uma forma de irresponsabilidade. E depois, gente, ele incentivou outra pessoa a cometer um ato desonesto. Isso também é ser muito irresponsável ali na frente das crianças. Então, esses são os 2 atos irresponsáveis. Os atos responsáveis vieram da parte do pai. Primeiro, porque ele disse a verdade, né? E porque, em segundo lugar, ele foi exemplo para os seus filhos. A gente sabe que para que você ensine uma criança no caminho que ela deve andar, se deve andar no mesmo caminho para que ela aprenda, né? E foi exatamente isso que o pai fez. Então, vamos colocar aqui que o rapaz da bilheteria foi responsável 2 vezes. Primeiro, ao não zelar pelo pagamento correto dos ingressos, lesando o proprietário do estabelecimento. Depois, por ter incentivado outra pessoa a cometer um ato desonesto. E aí, a gente vai colocar aí os atos honestos vieram da parte do pai, né? O pai, por sua vez, foi responsável 2 vezes. Primeiro, a dizer a verdade, né? E depois, por ser exemplo na educação de seus filhos. Ele poderia ter mentido a idade do mais velho, que o cara não ia nem perceber, né? Ele mesmo disse. Mas ele escolheu falar a verdade e ser exemplo para os seus filhos, né? Como é que você vai dizer, olha, você não pode mentir se você mente? Então, é isso aí. Vamos então para número 2, que vai trazer essa frase aí que a gente tem que ler bem devagar para que a gente possa compreender. Ó, é para relacionar essa frase ao tema da responsabilidade. A frase é a seguinte: aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, gente, vocês podem gritar ali, gritar que vocês são honestos, que vocês são responsáveis. Mas se o discurso de vocês é outro, não importa. Aquilo vai falar mais alto do que você tentando provar que você é responsável, que você é honesto. Então, de nada adianta falar se as atitudes não correspondem ao que é dito. Não adianta um discurso ético se na hora devida a pessoa não está disposta a assumir a responsabilidade, né? Como fez o pai ali, ele assumiu a responsabilidade. Então, vamos colocar aí que de nada adianta falar se as atitudes não correspondem ao que é dito. Não adianta um discurso ético se na hora devida a pessoa não está disposta a assumir a responsabilidade, pessoal. Agora, nós vamos aí para o momento de reflexão, a partir da página 128. Virem a página aí, porque a gente agora vai ter algumas questões de respostas pessoais que vocês vão registrar aí para mim, tá bom? A número 1, na página 128, está perguntando se você considera a responsabilidade um valor essencial para as pessoas. E para justificar a resposta, por quê? Se sim, por quê? Se
não, por quê? A partir dos nossos estudos aí, que a gente viu na importância da responsabilidade. Você acha que ela é um valor essencial? Por exemplo, vocês gostariam de conviver com uma pessoa irresponsável? Que não se compromete? Que você marca um compromisso e ela desmarca? Todas essas são formas de responsabilidade, né? E aí, você acha que é essencial? Então, resposta pessoal, deixa aí registrado para mim, tá bom? Na número 2, tá perguntando agora de vocês. E aí, vocês se consideram uma pessoa responsável? Sim ou não e por quê? Gente, eu me considero uma pessoa responsável. Eu tento ser uma pessoa responsável. Eu tento cumprir com os meus compromissos. Eu tento não atrasar. Eu tenho consciência dos meus atos, né? Que eles terão consequências. Então, eu tento não comprometer o meu futuro, lutar pela minha trajetória, Então, eu me considero uma pessoa que pelo menos tenta ser responsável. E vocês? Essa é uma tentativa diária, né? Porque a gente viu que a responsabilidade está aí nos nossos atos. Vocês se consideram ou não uma pessoa responsável? Então, resposta pessoal, deixem aí. A 3 também está nos pedindo a resposta pessoal. Está perguntando como você tem assumido suas responsabilidades diárias. Eu já quase respondi ela no número 2, né? Eu tenho tentado ser responsável, né? Me comprometido com os meus compromissos, com as minhas responsabilidades, com as tarefas que eu assumo. E vocês? Coloquem aí como vocês têm assumido essas responsabilidades diárias. Agora, a número 4 também está perguntando a resposta pessoal. Está perguntando se vocês precisam melhorar algum ponto, qual ou quais pontos, né? Se forem mais de um. E o que você pode fazer para alcançar esse objetivo? Gente, eu tento. Eu falei que eu tento ser a resposta pessoal. Oi! Eu, Laís Antônia, tento ser uma pessoa mais responsável, né? Não atrasar, ser pontual, que isso é um tipo de responsabilidade, né? Eu me comprometo com o outro quando eu assumo um prazo. Mas é nisso que eu tenho que melhorar, gente. Eu tenho muito que melhorar na questão de cumprir prazos. E vocês? Vocês precisam melhorar em alguns pontos? O que eu faço para alcançar esse objetivo? Eu tento me organizar melhor nas minhas atividades, nas tarefas que eu tenho para fazer, não me comprometo com aquilo que eu não consigo fazer. Então, é isso que eu tenho feito para alcançar o meu objetivo. Vocês vão colocar o de vocês aí, tá bom? Agora, a número 5 está perguntando qual que é a relação entre comprometimento e responsabilidade. E está pedindo para vocês citarem 2 situações em que essa relação pode ser percebida em nosso cotidiano. Gente, o que significa comprometimento? Eu me comprometi. Quer dizer que eu me prontifiquei a fazer alguma coisa, não é mesmo? Quando você faz uma promessa de que você vai realizar algo, você está assumindo um compromisso. E você não cumprir a promessa gera consequências. Tudo a gente viu que a irresponsabilidade ela gera consequências, né? Negativas para quem confiou aquela tarefa a você. Portanto, indica falta de responsabilidade. Se eu me comprometo e não faço, eu sou irresponsável. Então, quais 2 situações que a gente pode trazer dessa relação no nosso cotidiano? Por exemplo, quando eu me comprometo a fazer um trabalho em grupo e não faço, a consequência é que todo mundo do grupo vai ser penalizado ou alguém vai ter que fazer, não é mesmo? Então, se eu me comprometi, eu tenho que fazer. Se eu, por exemplo, me comprometo a cuidar das plantas ou dos animais quando meus pais saem, se eu não fizer isso, as plantinhas vão morrer de sede. Os animais podem adoecer de fome, de sede. Então, se eu não me comprometo, alguém vai ser lesado por isso, não é? Se eu me comprometo e não faço, se eu sou irresponsável, alguém será lesado. Então, vamos colocar aí que comprometimento significa prontificar-se a realizar uma tarefa. Quando você faz uma promessa de que irá realizar algo, assume um compromisso. Não cumprir a promessa gera consequências negativas para quem confiou a tarefa a você. Portanto, indica falta de responsabilidade. Agora, a gente vai colocar aí, por exemplo, o primeiro exemplo é
Quando você se compromete com o trabalho em grupo e não o faz, a consequência é a penalização de todo o grupo. E o outro exemplo é dos animais aí, das plantinhas. É se comprometer a cuidar dos animais domésticos enquanto os pais viajam. Se você não desempenhar a tarefa corretamente, com responsabilidade, os animais poderão adoecer. Então, é isso, pessoal. A gente chega aí no final das nossas atividades, na página 128. Espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana e até a próxima!